Então vamos lá. Então o nome da nossa empresa é Goin, né? A gente é parceiro oficial do Google, a gente faz a parte de treinamento e a consultoria, né, do Google, de maneira geral, Certo. tanto do Google Ads quanto do fluxo orgânico, a gente faz toda essa parte aí, realmente focada em Google, tá? E a gente acredita, né, em alguns ramos aí, e a gente realmente só faz trabalho com ramos que a gente sabe que a pessoa vai ter um resultado legal assim no Google, né? De uma maneira Certo. geral, a maior parte dos ramos, né, tem um bom desempenho, mas também tem alguns fatores aí que variam de acordo com o tipo de mercado que você está inserido, né? Então, o valor do seu Certo. produto, qual a qualidade do seu produto, o tipo do produto, qual que é seu público, quem que você quer atingir. Então, tem algumas variáveis aí que podem estar impactando nisso, né? Então, meu nome é André Freitas, eu sou analista e desenvolvedor web, tá? Minha especialização é no Google e em redes sociais, e eu trabalho com a inserção de pequenas e médias empresas na internet. A minha área de estudo, né, é a Business Intelligence, né, que é a inteligência de dados das empresas na internet, e o que eu estudo há 20 anos aí realmente é o posicionamento orgânico, como é que você faz a programação no teu site, para que você consiga sempre estar posicionando, como que o Google ele classifica a importância dos sites, né, para estar definindo Certo. a posição deles. Isso daí tanto no link patrocinado quanto no orgânico do Google, tá? Então já tem 20 anos que eu estudo isso daí e a gente tem o certificado oficial do Google. Certo. Bom, então eu começo sempre a minha palestra, né, falando assim, você sabe o que é o Google? Porque as pessoas elas falam Google, Google, pregam no Google, procuram no Google, vai no Google, mas poucas pessoas param para se perguntar, né, o que é o Google. Então o Google é uma inteligência artificial, tá? Que a cada dia ele vai aprendendo mais e mais e mais sobre as pessoas, sobre as empresas, sobre o comportamento do ser humano na internet, tudo isso, tá? O que significa isso? Você vê agora, o Google lançou, acho que foi essa semana agora, ele colocou no Google Maps aviso de radares, né, e de velocidade nas pistas. Isso ele já, e foi mais de 40 países, parece, né? E ele vem estudando como que o ser humano interage, né? E isso daí, na verdade, é resultado do quê? De aprendizado. Então você já deve ter percebido, né? Você vai no restaurante, aparece lá o Google Maps. E aí, o que você achou desse restaurante? Aí você vai lá e avalia o restaurante, né? Beleza. Aí você vai para outro lugar, o Google fala: e aí, o que você achou desse tal lugar? E aí, você passou em tal lugar? Tá trânsito aí. Ah, vai chover, né? Tal. E aí o Google ele vai conversando com você e o dia inteiro você tá conversando com o Google, tá? Então ele sabe através do seu celular aonde você anda, são os lugares que você para, que você frequenta, o quanto você gasta, tá? E isso tem um lado assim que é meio assustador e tem um lado que é legal, né? É meio assustador por quê? Porque o Google hoje você tem muitas formas de segmentação. Então ele sabe, ele tem uma noção, né? Hoje ainda não é tão bom, mas ele tem uma grande noção de quanto você ganha, de qual é o seu poder aquisitivo, tá? Isso pelos lugares que você frequenta, pelo uso de cartão de crédito na internet, compra, enfim, tudo isso, tá? Ele sabe, né, onde você está andando, então ele vai dar para o usuário, ele vai fazer esse link entre o usuário e o empresário, tá? Então o empresário ele tem tudo isso na mão dele. Você pode segmentar o teu anúncio pelo tipo de cliente que você quer. Você quer um cliente do público A que ganha muito bem, né? Ou um cliente da classe C, D. Você pode fazer essa segmentação no Google. Você tem como fazer uma segmentação, por exemplo, de remarketing, que você vai ficar perseguindo os usuários, né? O cara acessa uma vez o teu site, você vai ficar mostrando anúncios aonde ele for na internet. Você consegue fazer uma segmentação por raio. Então, assim, tudo que o Google ele vai aprendendo com os usuários, ele fornece para as empresas conseguirem estar faturando com isso, né? Faturando e não só faturando, oferecendo soluções para o usuário do Google que
O Google só faz isso por quê? Porque ele entende que as empresas resolvem problemas, né? Então ele é muito preocupado no usuário encontrar aquilo que ele procura na hora que ele procura, porque assim ele vai gostar mais do Google e vai gostar das empresas. Então hoje é fundamental a gente estar, hoje qualquer empresa é fundamental estar no Google, tá? Porque as pessoas usam realmente muito isso. E o Google, né, Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Maravilha. E o Google, ele vai oferecer muitas ferramentas, tá? Para que você consiga fazer essas análises, tá? E isso tudo é gratuito, tá? Então você consegue fazer a integração de todas elas. E o Google não vai te cobrar nada por isso. Vai ter que ter um pouco de conhecimento um pouco mais avançado, né? No nível de programação, que você tem que programar os códigos para dizer para o Google o que você está procurando. E você consegue usar todas essas ferramentas, tá? Então a gente tem o antigo Webmaster Tools, né, que hoje virou o Search Console, que é o que a sua empresa faz na internet, tá? Então através do Search Console você vai falar para o Google qual tipo de negócio você tem, o que seu site fala, quais são as informações que estão lá. E aí o Google vai conseguir jogar teu site para as pessoas entrarem nele e vai fazer uma avaliação do que elas estão fazendo dentro do teu site. Esse é o princípio do posicionamento orgânico, tá? É você falar para o Google, olha, eu estou aqui, eu faço isso. Aí ele vai jogando o usuário lá, vai fazendo o teste e ele vai definindo lá, conforme alguns critérios, né? Quais sites são importantes ou não. O Google Analytics, ele é um grande banco de dados, tá? E ele vai fazer análise do comportamento do usuário dentro do teu site. Então, no caso, o usuário ele acessou qual página, qual produto que ele está indo, quanto tempo que ele ficou no teu site, ele está tendo alguma dificuldade de compra, né? O Google Analytics ele vai reunir dados enquanto o usuário estiver dentro do teu site, tá? O que é fundamental para que você tenha relatórios para entender o que está acontecendo dentro do teu site e assim você conseguir estar desenvolvendo estratégias ou melhorando suas estratégias para estar conseguindo não só economizar dinheiro, como você ter um posicionamento mais assertivo na internet e acabar vendendo mais, tá? O Google Tag Manager é uma plataforma do Google, como o nome diz, né, um gerenciador de tags. E ele vai permitir que você insira códigos de rastreamento para que você fale para o Google qual tipo de usuário você quer. Então, se você tem uma loja virtual, você quer um usuário que compra. Tá? Então, através do Tag Manager, você vai falar para o Google, olha, eu quero esse perfil desse usuário que tem o perfil potencial cliente de comprar na minha loja. Entendeu? E aí, o Tag Manager, em conjunto com o Analytics e com o Google Ads, vão fazer com que a inteligência do Google mande usuários que tenham mais a ver com a tua empresa. Ah, certo. Isso, o resultado disso é que você vai ter o Google trabalhando como parceiro do seu negócio, porque ele vai te mandar cada vez mais clientes, tá? A gente tem também o Google Ads. No caso, o Google Ads, o antigo AdWords, né? Em inglês seriam palavras pagas, é uma plataforma de anúncios, né? Que você vai ter aí a possibilidade de posicionar teu site de acordo com as palavras que você quer pagar. Né? Então tem um leilão para determinada palavra e você vai posicionar teu site de acordo com os produtos que você vende através do posicionamento pago. Então o Google fala, olha, você me dá tantos centavos ou tantos reais por essa palavra e eu posiciono o teu site em tal lugar. E aí tem alguns outros fatores, né, de posicionamento que não é só o dinheiro, que vão estar influenciando muito, tá, no resultado final do seu Google Ads, que aí vão entrar fatores como a parcela de impressão, parcela de superação dos seus concorrentes, posição média, índice de qualidade dos anúncios, índice de qualidade das palavras-chave. Tem vários fatores aí que vão estar impactando diretamente no seu resultado. Não é somente o dinheiro, tá? Inclusive, o posicionamento orgânico hoje ele tem boa parte dessa parcela aí no Google Ads. Ou seja, se você tem um cara que tem um site muito bem posicionado no orgânico, não importa o que você faça, você nunca vai pagar menos do que ele nos cliques, tá? Ele vai estar sempre mais em cima e vai pagar sempre a menos. Então a gente fala que as primeiras posições da página são sempre as mais caras, né? Mas se você tem um trabalho orgânico feito, às vezes você vai pagar até 1/4 do valor do clique pela mesma palavra-chave. Enquanto seu concorrente às vezes vai estar pagando 6, 8 reais uma palavra, você vai estar pegando o mesmo clique em primeiro lugar por 2 reais ou às vezes até menos, tá? Então, assim, você tendo todo esse conjunto de ferramentas, né? O Webmaster Tools, com Analytics, o Tag Manager e o Google Ads, você consegue fazer elas conversarem entre si, tá? Falando que
O Webmaster Tools, você vai falar para o Google, olha Google, eu faço isso, meu site é sobre isso, 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 então eu quero esse tipo de público. O Analytics vai fazer com que você veja o que está acontecendo dentro do teu site, para onde que o usuário está indo, aonde que ele navega, quanto tempo que ele fica na tua página, se ele está tendo alguma dificuldade de navegação, onde que ele está clicando. O Tag Manager vai falar para o Google, olha, eu quero esse tipo de cliente, esse. E o Google Ads vai fazer com que você apareça lá em cima nos resultados para que você consiga validar qualquer campanha e fazer qualquer tipo de teste. Então você vai acelerar muito os resultados, tá? da sua página. E não só isso, depois você pode usar isso de uma forma constante, né? Depende da sua estratégia. Porém, é muito legal porque você consegue... usando essas 4 ferramentas, você faz uma bomba, né? Porque você consegue ter o cliente certo na hora que ele está querendo comprar o seu produto dentro do teu site. Então, não existe publicidade igual o Google, né? Hoje a gente tem o Facebook Ads, Instagram Ads, porém, eles não são nem de perto que o Google oferece. Porque o Google ele vai te oferecer o cliente que procura aquela palavra específica naquele momento e você vai estar lá. Entendeu? E isso converte muito, né? Porque você vai estar colocando e posicionando o teu site exatamente na hora que o cara está precisando e querendo comprar aquilo lá que você vende. Então, assim, você vai aumentar as vendas e vai conseguir economizar dinheiro porque você não vai estar atingindo o público errado. E não só isso, você estudando, né? E tendo essa base de análise e relatórios, você vai conseguir saber o que funciona, o que não funciona, corrigir o que dá errado, né? Vai economizar muito dinheiro, porque você não vai gastar com o que dá errado, e vai aumentar as vendas porque você vai atingir o público certo, né? Então, a partir de 2019, o Google não está indexando mais sites que não sejam adaptados para mobile, desculpa. Dispositivos desktop, eles morreram na internet. Ou seja, se você não tem seu site muito bem adaptado para o celular, é muito possível que você vai ficar cada vez mais fora da internet. E essa é uma grande tendência, visto que hoje a maior parte dos mercados, pelo menos 70% dos usuários acessam de dispositivos mobile, tá? E o Google está usando outra estratégia que é muito interessante, que 56% dos usuários eles buscam alguma coisa no Google e não clicam em nada. Eles ficam só observando a tela do celular e do computador. O que significa isso, né? Que o Google está dando a resposta para o cara na primeira tela. Então você já deve ter visto. Se você perguntar para o Google, Google, como que eu faço um pudim? Ele vai te dar a resposta. Ele vai ler, olha, para você fazer um pudim, você precisa de 1 xícara de açúcar, 2 leite condensado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai te dar a resposta certinha ali para que você não precise clicar em nada, né? E já ter a sua dúvida sanada lá. Então essa é uma tendência, né? Porque o Google descobriu que essa era uma deficiência que ele tinha, que eles tinham muitos usuários, porém eles não conseguiam reter usuários. Então eles estão usando cada vez mais estratégias para que os usuários fiquem o máximo de tempo possível no Google sem sair para outro lugar, tá? Ou nos sites do Google, né? Que nem YouTube e parecidos. Essa é outra pergunta que eu faço, né? Seu site ele é adaptado para dispositivo móvel? Porque essa é uma grande tendência do mercado, tá? Então, o que acontece? As pessoas elas estão deixando cada vez mais de usar os e-mails, tá? Então, é muito comum, né? Nas campanhas de e-mail marketing, a gente tinha uma taxa de abertura dos e-mails de cerca de 10%. Então, quando você trabalha com e-mail marketing, você trabalha a cada 10 e-mails que você manda, possivelmente a pessoa vai abrir um. E olhe lá, e ainda pode ser que ela abra e não clique em nada, tá? Então esse é um dado bem legal que a gente tem também das campanhas de e-mail marketing. E o uso de e-mail ele vem reduzindo a cada ano, tá? Então ele está ficando muito corporativo, muito voltado para o foco de empresa mesmo, né? Então, para a maior parte do público, o WhatsApp e o chat no site eles estão sendo hoje as principais formas de contato, porque o usuário consegue resolver na hora, né? Com o WhatsApp ele sente que ele está muito próximo da sua marca e com um botãozinho que ele clica, se seu site está muito bem adaptado, né? Ele já vai cair direto no seu WhatsApp, já vai entrar em contato com você. E antigamente a gente tinha um costume, né? O cara veio pelo WhatsApp, eu mando ele de volta para o site para fechar a compra. Hoje as compras estão saindo direto pelo WhatsApp, tá? Então esse é um dado muito relevante que está acontecendo muito. Então o cara te chama no teu site no WhatsApp
e ele está querendo tal produto, de repente, se você mandar o link do produto direto, ele não vai nem voltar na tua loja, ele já vai comprar, que está sendo um outro ponto muito legal e está acontecendo muito, muito mesmo, e é a grande tendência, tá? E outra coisa, como a gente está com esse problema, né, de tela, porque antigamente o computador tinha uma tela enorme, hoje a gente não tem muito essa disposição na tela do celular, né, porque ela é pequenininha, então as páginas elas têm que estar muito bem adaptadas, porque os usuários eles não ficam mais navegando tanto na internet, né? Eles entram no Google, eles pegam aquilo que eles querem e vão embora. Então, no seu caso, ele está querendo comprar uma camisa. Se ele cair na sua página e ele não encontrar a camisa, ele cair numa página de shorts, ele não vai achar legal que sua loja tem shorts. Ele vai entender que você não tem aquilo que ele procura e ele vai embora. E aí, no caso, foi um dinheiro que você desperdiçou. Isso a gente vê na prática, tá? Porque pode ser que um ou outro usuário queira navegar e queira ver o que você tem e tudo. Porém, na maior parte do público, não. Eles querem ver exatamente aquilo. Então, se ele cai uma camisa amarela, que ele cai em páginas que só tem uma camisa amarela, porque a chance de você vender alguma coisa para o seu usuário é muito maior, né? E outro dado bem relevante também é o seguinte. Também, né, com essa mudança toda e tudo, a gente tem um dado que há 10 anos atrás, né, em 2009, mais ou menos, os usuários eles abriam cerca de 3 páginas, 4 páginas até concluir uma compra, tá? Hoje em dia, com essa quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de sites, a quantidade de oferta, né, na internet, o usuário ele acaba procurando muito mais. Então, de 3, 4 páginas, hoje ele abre de 10 a 12 páginas até fechar uma venda. Então, é mais um motivo que você tem que ter muito segmentado o teu público e vender exatamente aquilo que ele procura, porque senão você confunde a cabeça do usuário, né? E como ele vai procurar muito, é importante que você seja realmente especialista naquele assunto, né? Essa daqui é outra pergunta que eu sempre faço também, né? Porque os concorrentes eles estão sempre em cima da gente, mas não é só por isso, né? O Google entende que isso é uma importância do site também, por quê? Porque dentro do Google Ads ele fornece uma ferramenta de avaliação de leilão, que ele vai te mostrar quem são os seus concorrentes, tá? O que esses caras eles estão fazendo, qual o seu posicionamento perante eles, e ele vai te dar isso tudo de mão beijada. Então, automaticamente, você vai conseguir saber o que esses caras vendem, a que preço eles vendem, como é o atendimento deles. E isso não é bom só para você posicionar o teu site, porque você vai estar sempre conseguindo avaliar em qual posição você está, então você sabe se você tem que subir seu orçamento ou descer seu orçamento, se você está pagando muito, está pagando pouco. E aí você também vai ter como empresário a oportunidade de avaliar o produto dele e saber o que ele está vendendo no mercado para ver o que está funcionando também ou não para esse cara ou para mais pessoas, né? Então é bem importante a gente ficar atento nesse ponto, tá? Outra questão, a gente sabe que os anúncios no Google, né? O clique hoje parece que ele vem ficando aí a cada ano mais caro, porque estão entrando mais e mais e mais empresas na internet, tá? Então a gente sempre fala para o usuário, né? Você captou o usuário do Google, tá com o contato dele do WhatsApp, pegou um e-mail, cuida desse cara, né? Vai lá aquecendo ele, manda uma mensagenzinha de vez em quando, principalmente no ramo de moda, né? De camisa que a pessoa sempre quer. Porque você vai construindo o seu público, né? E você tendo um público, você vai criando a sua marca. E aí você vai ter para quem vender, tá? Então você tem que usar o Google como uma forma de captar esses usuários, mas não captar, né? E desperdiçar. Que nem a gente deu, esses tempos atrás, aí deu uma consultoria para um rapaz, que ele é um DJ, né? E aí eu perguntei pra ele, eu fiquei perplexo, né? Porque eu falei pra ele, cara, quantos cliques mais ou menos você tem no teu site? Ele falou, vem uns 800, 1000 cliques por mês. Falei, tá bom, ok. E quando você entra em contato? Ele falou, entra em contato mais ou menos umas 200 pessoas. Eu falei, tá, e como é que você acompanha essas pessoas? Ele falou, não acompanho, mês que vem vai vir mais 200, porque é assim já tem muitos anos e não vai parar nunca, né? Só que eu falei pra ele, você sabia que se você construir um público, né? De 200 usuários por 12 meses, em média, você vai ter 2.400 usuários que você vai poder vender alguma coisa para eles sem você pagar R$1, né? Agora, se você vai pagar o clique de 2.400 usuários, na verdade não são 2.400, porque foram 1.000 que clicaram, né? Então, a cada 12 mil usuários, 2.000 entram em contato com ele,
né? E são usuários que estavam procurando o serviço dele que, de repente, vão ter um potencial lá na frente de comprar outro produto, tá? Ou serviço. Então, eu sempre falo pro pessoal ficar de olho, né? Porque é bem interessante. Então, aí estão alguns recursos, né, que o Google Ads ele pode oferecer para você. Você pode fazer a segmentação das campanhas, de campanha, de grupo de anúncio, de palavra-chave, tá? Você tem o recurso de remarketing, acompanhamento de conversões, para você conseguir falar para o Google qual tipo de público você está procurando, né? Você pode falar para o Google, olha Google, eu quero que você me traga tais clientes, assim, assim, assado, né? O Google te dá ferramentas, o Google Ads, para que você consiga monitorar seus concorrentes, saber o que eles estão fazendo, né? A que preço eles estão vendendo, qual que é a sua posição perante seus concorrentes do leilão. A partir disso também você consegue fazer a otimização dos seus anúncios e você tem diversos tipos de anúncio que você pode estar fazendo. Então você pode fazer anúncio para suas camisas em vídeo no YouTube, né? Você pode jogar eles na rede de display. A rede de display cobre 95% da internet. Então, em praticamente quase todos os sites da internet, você consegue atingir o seu usuário, né? Você tem o Google Shopping. Para a loja virtual, a gente indica também que seja habilitado o Google Shopping. Você pode jogar diretamente na rede de pesquisa também. Então, paga ou não? Oi? O Google Shopping paga? Todos pagam. A gente está falando especificamente do Google Ads, tá? São todos esses recursos são do Google Ads só. O Google, para posicionamento orgânico, você tem uma infinidade a mais de recursos, de tipo de anúncio, entendeu? Certo. Mas o Google Ads, ele permite que você coloque esses anúncios e todos são pagos, né? Você paga por clique ou você paga por visualizações. A cada tanto de visualização que você tem de impressão, né, você paga. E aí você pode definir como que você quer pagar esse anúncio seu, no caso, tá? Você pode fazer a segmentação do seu público, né? Por canal, por tópico, ou escolher um público que você definir. Então, por exemplo, você pode colocar lá dentro do seu site usuários que procuraram camisa branca. E você vai fazer um anúncio específico para eles no remarketing. Então, só o cara que procurou camisa branca vai ver aquele anúncio. Você pode fazer outro. Eu quero que só os usuários que procuraram tênis vermelho vão ver esse anúncio. Ou tênis de tal marca, entendeu? Você consegue segmentar muito bem os seus anúncios, né? Inclusive por tipo de dispositivos. Você consegue mostrar seu anúncio, de repente, só para quem tem celular ou só para quem está no computador ou por algum modelo de celular. Você consegue segmentar por idade, por local que o usuário está. E são recursos bem, bem legais, assim, né? E aí você, configurando, claro, também tudo, né? Porque para você usar todos os recursos, você tem que ter a conta avançada e tem que estar configurando todos os recursos que o Google pode estar te oferecendo. Então você configura todos os recursos e aí você consegue estar utilizando toda essa gama de ferramentas que o Google tem aí para te oferecer, tá? E aí a gente tem aqui o que a gente chama de caminho de sucesso, né, do Google Ads, que se você quiser até anotar, isso daí é bem importante, que é o que a gente faz realmente dia após dia e funciona há 20 anos que eu mexo com o Google, tá? Primeiro, você tem que estar muito atento no comportamento do seu usuário, para você saber exatamente o que o usuário ele tá acontecendo com esse usuário dentro do teu site. Se ele está tendo alguma dificuldade no pagamento, se ele está tendo alguma dificuldade de navegação, se ele está tendo fácil acesso à tua empresa, se ele está... Enfim, você tem que estar de olho para entender exatamente qual o comportamento desse cara dentro do teu site, tá? Esse é o primeiro passo. Depois, o teu site tem que estar muito bem adaptado para a captação desses leads, tá? Que são as pessoas que vão ter um potencial interesse de comprar o seu produto, porém não compraram, tá? O que E mesmo seria que isso? compraram, você teria que pegar esses usuários e deixar eles numa lista que você consiga trabalhar eles, né? Porque daí você vai acabar vendo que você vai ter um público recorrente, né? E o seu site sempre, você tem que sempre pensar nisso, tem que estar sempre muito bem adaptado para essa captação. Você tem que estar estudando sempre seus concorrentes e as palavras do leilão, porque isso muda muito, tá? Então vai ter concorrente que entra, concorrente que sai, a palavra às vezes aumenta, a palavra às vezes baixa. Então isso daí você tem que ter um acompanhamento muito de perto, tá? Porque também é outro fator muito importante. Seus anúncios eles têm que estar muito bem segmentados
Por quê? Porque a gente está com essa questão da tela cada vez menor do celular. E o usuário não está ficando mais tanto tempo navegando nas páginas. Então ele tem que encontrar aquilo que ele procura na hora que ele procura. E isso vai converter mais em vendas, né? Porque o site ele serve para isso. Um site de uma empresa, ele serve para quê? Eu vendo tal serviço, o usuário está procurando tal serviço. Então o usuário entra, eu quero comprar uma camisa, um produto, né? Quero comprar uma camisa. Você tem um site que vende camisa. Pronto, o Google já fez essa ponte, problema resolvido. O cara vai, compra a camisa e vai embora. Ele não tem o porquê ficar navegando no teu site, né? Para o Google Ads, isso não funciona, fazer o usuário navegar no teu site. Você tem que resolver o problema dele e tchau, entendeu? Eu sou encanador. Ok. Então o cara teve lá, o cano dele entupiu, você vai aparecer para aquele cara na hora que ele está procurando encanador e fala, olha amigo, eu resolvo o seu problema, me contrata. Então o usuário entrou, viu que você resolve o problema, contratou, acabou. O site ele tem essa finalidade da empresa, né, que é realmente gerar o lucro e ter esse fluxo, né, fazer rodar Funciona bem. com loja virtual isso? Oi? Funciona com loja virtual também esse caminho? Exatamente, porque o usuário ele vai digitar lá, quero comprar uma camisa branca. Você vai aparecer para esse usuário na hora que ele procura. E aí você fala, eu vendo camisa branca, tenho meus modelos aqui. Se o usuário gostar, ele já vai comprar. Você entendeu? Entendi. É simples assim. Claro, e aí você tendo mais fluxo de usuários, né, você vai ter muito mais possibilidade de vender, porque não são todas as pessoas que vão cair na sua loja que vão querer comprar o seu produto, porém, se você atingir seu público certo, isso vai aumentar muito a sua chance de vender, né? Você entregar, você seguir todos esses passos certinho, né? Vai fazer com que você tenha um aumento bem expressivo nas vendas, tá? E o quinto e último passo é o seguinte, eu sempre falo que os relatórios, né, eles são a saúde da sua empresa e praticamente o coração da sua empresa na internet. Por quê? Você, através dos relatórios, você consegue saber o que deu certo e o que deu errado, né? E você avaliando os relatórios, você tem como corrigir o que está dando errado, eliminar os prejuízos e focar naquilo que está dando certo. Tá? Por quê? Porque assim você vai melhorando cada vez. E aí você chega no quinto passo, você vai olhar o relatório, você vai voltar lá para o primeiro passo. E você vai refazer tudo isso. Porque esse é um ciclo de sucesso, né? E isso, você vai, a cada mês que passa, a cada avaliação que você faz, você vai melhorando o seu sistema. E a gente na internet, a gente precisa exatamente disso, de teste, né, colocar suas campanhas e estar muito bem assessorado para que você não gaste dinheiro à toa e não fique perdido, né? As pessoas acham que a jornada na internet é fácil, né? E ela não é, né? A gente sabe que ela não existe fórmula, tá, para uma empresa dar certo na internet. Porém, a gente com uma experiência de 20 anos, a gente vai te falar, olha, você pode ir por esse caminho, no teu ramo funciona assim, no teu ramo funciona assado, que a gente atende mais de 800 empresas mensalmente, tá? Então a gente consegue te dar um parâmetro do que vai dar certo, do que não vai dar certo, de repente a gente corrige uma estratégia, a gente vai estar trabalhando como parceiro para estar conseguindo fazer com que a sua empresa tenha sucesso na internet, tenha lucro e seja próspera, né? Então é isso aí. Eu queria agradecer aí por você ter assistido a nossa palestra, dedicado seu tempo aí para aprender um pouco mais sobre o Google Ads. E eu estou à disposição aí, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais da nossa consultoria, do nosso acompanhamento aí que a gente faz para as contas, ou até mesmo de um curso, aí eu estou à disposição. Então, quais são os tipos de serviço de vocês? Vocês dão curso disso e também pode tomar conta da loja? Exatamente.